Graça e paz. Nesta quinta parte do comentário bíblico, abordaremos os seguintes assuntos. Primeiro, a encarnação de Jesus. Segundo, a ascendência humana de Jesus. Terceiro, Filho de Deus e Filho do homem. Quarto, Jesus, o Deus homem. Quinto, Jesus, o homem Deus. Comecemos então. Primeiro tópico: a encarnação de Jesus. O evento se dá quando o ser divino, aquele que é a manifestação da luz inacessível, toma forma humana e passa a compartilhar dos mesmos elementos humanos, os quais são corpo, alma e espírito. Com a finalidade de elevar a criatura, agora caída pelo mal, para a esfera celestial em glória, através de seu sacrifício na cruz. Este ato, no entanto, está além da compreensão humana e é de importância, alcançando deste modo a todos os que creem. Desde o princípio deste mundo, nunca houve nada igual, pelos meios que tornaram isto possível. Sendo ele um ser teantrópico, onde a sua natureza dúplice consistia em ser um verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Em 325 depois de Cristo, no Credo de Niceno, que é uma profissão de fé adotada no primeiro concílio ecumênico reunido na cidade de Niceia, da Bitínia, onde 318 bispos participaram. Chegaram a um consenso sobre esta questão, onde eles concluíram que Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado na substância do Pai desde toda a eternidade. É homem porque nasceu no tempo da substância da sua mãe. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana. Igual ao Pai, segundo a divindade, menor do que o Pai, segundo a humanidade. Embora sendo Deus e homem, contudo, não são dois, mas um só Cristo. Colocando assim fim às doutrinas do arianismo, ideia esta que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, afirmando que só poderia existir um único Deus e Jesus era apenas o seu Filho. Mesmo sendo considerado um ser superior ao homem, Jesus não era um Deus para os seguidores do arianismo. Hoje vivemos dias em que a tecnologia e a ciência estão bastante avançadas, inclusive na área da fecundação e gestação, tornando possível que mulheres impossibilitadas de engravidar em modo natural consigam por meio laboratoriais. Em 1986, nascia a primeira criança por meio barriga de aluguel, oficialmente nos Estados Unidos, onde uma mulher empresta seu útero para que nele seja implantado o óvulo já fecundado de outro casal. Desta forma, a criança gerada no ventre da barriga de aluguel seria genuinamente dos pais doadores. Quero salientar que cabe a nós, homens e mulheres, levantados por Deus, segundo
sua sabedoria derramada sobre nós pelo seu Santo Espírito, a responsabilidade de harmonizar o entendimento das Escrituras com as verdades comprovadas pela ciência. No tocante ao milagre da vida, em uma gestação tradicional, se dá quando a mulher, através do ovário, libera um óvulo e ele é fecundado por um espermatozoide na tumba uterina, ocorrendo assim a multiplicação celular com 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, totalizando 46 cromossomos. Esta combinação é responsável pela herança genética. Na primeira semana, o óvulo fecundado é chamado de zigoto e ele vai em direção ao útero. No final da segunda semana, ocorre a sua implantação no endométrio. A partir daí, na terceira semana, o embrião vai se desenvolvendo para nascer entre 38 e 42 semanas. Embora que o autor do livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, mencione Salmos 40, versículo 6, no que diz respeito, abro aspas, sacrifício e oferta não quisestes, fecho aspas. Ele acrescenta em sua citação, abro aspas, mas corpo me preparastes, fecho aspas. Nota-se uma revelação de seu próprio cunho, haja vista que não se encontra nos originais. Esta passagem bíblica menciona a pessoa de Cristo, no que tange ao seu corpo, o qual é perfeito, segundo o autor, para a expiação dos pecados da humanidade. Diferente do sacrifício de expiação, feito através de animais que seguiam regras rígidas, onde as ofertas pelo pecado tinham força expiatória e vicária. A lei era vindicada pelos sacrifícios, ficando assim demonstrado no que consiste o pecado e o que se deve realizar a respeito. Por exemplo, o pecado de um sacerdote era uma falta grave e exigia que se oferecesse em sacrifício o mais caro dos animais, um touro. Não podia trazer os animais de menor valor, o cordeiro e o bode, e muito menos as aves, a rola e o pombinho, que podiam ser oferecidos por outros israelitas. O animal precisava ser perfeito, sendo novilho, precisava ter 2 anos, o touro 3 e a novilha 1. Em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, nos diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Como acabamos de ler,
Jesus veio para substituir o sacrifício dos animais. Quando diz, abro aspas, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, fecho aspas. O entendimento de que o corpo de Jesus foi gerado por Deus através do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele diz, abro aspas, tu és meu filho, hoje te gerei, fecho aspas. E ainda diz, abro aspas, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, fecho aspas. A palavra de Deus revela o abismo que existe entre o corpo de Jesus e o corpo do homem, quando diz, abro aspas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, fecho aspas. Romanos capítulo 3, versículo 23. Isto significa que Maria também era uma pecadora. Então chegamos à conclusão que o zigoto, ou célula-ovo, formada após a união do espermatozoide, gameta masculino, com o ovacito, gameta feminino, não foi formado com o óvulo de Maria, pois o mesmo teria os 23 cromossomos dela, estes contaminados pelo pecado. Deus preparou um corpo para ser o salvador da humanidade. Assim como o corpo de Adão não teve herança genética de pais humanos, o mesmo Deus efetuou em Jesus. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos diz, abro aspas, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, fecho aspas. Como vemos, Deus fez um corpo e lhe deu vida, e este foi o primeiro homem sobre a face da terra. Do mesmo modo, em Maria, ele gerou um corpo e lhe deu vida, e colocou no ventre dela. Ou seja, Maria foi uma barriga de aluguel para os propósitos divinos. Segundo tópico, a ascendência humana de Jesus. A ascendência humana de Jesus se dá por adoção. Haja vista que Jesus foi gerado por Deus através do Espírito Santo no ventre de Maria. Em Mateus, capítulo 1, do versículo 20 ao 25, nos diz, abro aspas, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Como vemos, o anjo informa a José de que ele deveria nomear o bebê Jesus. Nomeando a criança de acordo com a tradição judaica, José formalmente adotaria Jesus como seu próprio filho, assim sendo participante também de sua genealogia. A genealogia de Jesus
aparece em 2 relatos bíblicos. O primeiro está em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, e percorre a lista desde Jesus até Abraão. Já a segunda se encontra em Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 38, que remete até a Adão. Por que 2 genealogias de Jesus na Bíblia? Uma teoria seria que uma das genealogias é de José e a outra de Maria. A genealogia de Jesus em Lucas diz que José era filho de Eli. Talvez aqui o significado de filho seja genro, visto que as mulheres eram raramente contadas em genealogias. Como marido de Maria, José poderia ser considerado filho do pai dela. Assim, a genealogia em Lucas seria, na verdade, a genealogia de Maria. Outra possibilidade é que José foi adotado. Nessa época, havia formas de adotar alguém oficialmente como filho. Se, por exemplo, o pai de José tivesse morrido quando ele era novo, ele pode ter sido adotado por outro parente distante. Assim, ele seria filho biológico de um homem, mas filho legal de outro. As 2 genealogias estariam corretas, porque ele teria direito à herança do pai biológico, mas também a parte da herança do pai legal. Existe ainda a possibilidade que aconteceu um casamento por levirato. Segundo a lei judaica, se um homem morresse sem deixar filhos, um parente seu deveria casar com a sua viúva. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 a 6. O filho que nascesse desse casamento seria considerado filho legal do homem morto e receberia sua herança. Se José fosse filho de um casamento por levirato, aconteceria como no caso da adoção. Seria filho biológico de um pai, mas filho legal de outro. De qualquer forma, as 2 genealogias de Jesus mostram que ele era descendente de Davi e cumpria as profecias sobre o Salvador prometido. Terceiro tópico: Filho de Deus e Filho do Homem. O título Filho de Deus é atribuído a Jesus por João Batista e pelos primeiros discípulos, possuindo significado messiânico. João Batista era consciente de sua condição de anunciador e revelador do Messias no meio de Israel. Em momento algum, ele tinha a pretensão de arrogar para si tamanha envergadura da obra expiatória. Quando foi interrogado pelos fariseus, em João capítulo 1, do versículo 19 a 24, ele respondeu, abro aspas, "Não nego", confessou, "eu não sou o Cristo." E perguntaram-lhe, "Então que? És tu Elias?" E disse, "Não sou." "És tu profeta?" E respondeu, "Não." Disseram-lhe, pois, "Quem és?" Disse, "Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías." Outro fato importante era que ele não sabia quem era o Messias, mas foi-lhe prometido que lhe seria revelado no momento certo. No dia seguinte à sua inquisição, Deus revela-lhe o Messias. Em João capítulo 1, do versículo 29 ao 34, nos diz, abro aspas, "No dia seguinte, João viu a Jesus
que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista veio por meio do batismo, com água, segundo a vontade de Deus, para revelar a Israel o Messias desconhecido. E por revelação divina, ele testifica a sua chegada. O enredo do testemunho de João Batista é: primeiro, João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Quando João Batista diz: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E ele testifica a existência de Jesus antes de sua encarnação. Segundo, João Batista testifica também que Jesus é o Messias, por meio da visão que recebeu, quando ele diz: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O que podemos dizer disto? O Espírito permaneceu em Jesus, o que confirma a realização da profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 2, abro aspas, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, fecho aspas. Essa é a única vez que se fala no Evangelho que Jesus recebeu o Espírito. Outra coisa, não diz que foi dado, mas somente desceu e permaneceu. Com o verbo descer, sua procedência do Pai fica evidente, e também um sinal claro de sua comunhão com Deus. Terceiro, João Batista também diz: do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. A superioridade de Jesus é reconhecida nestas palavras de João, revestida com a permanência do Espírito Santo sobre ele. Se o batismo com água era uma mera simbologia ou sinal para reconhecimento dos pecados diante dos homens, o batismo de Jesus por meio do Espírito Santo seria um elo entre o homem e Deus. Em resumo, João Batista teve um papel fundamental na identificação de Jesus. Ele declara que Jesus é o Cordeiro de Deus e que o mesmo recebeu o Espírito Santo, como também batiza no Espírito Santo e finaliza reconhecendo Jesus como Filho de Deus, Filho do homem. Tem como significado primário a sua humanidade. Jesus era judeu e pertencia à tribo de Judá. Nasceu na região das montanhas da Judéia, na cidade de Belém, que era vizinha a Jerusalém. O seu nome em hebraico é Yeshua. Os laços que o ligavam ao trono do rei Davi eram através de sua genealogia. Jesus é o homem representativo, o verdadeiro homem, que sofreu os sofrimentos próprios dos homens, que se identificou com os homens em todas as questões essenciais, menos
quanto ao pecado. O profeta Isaías profetizou a seu respeito no capítulo 53, versículo 3, que assim nos diz: era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus, por meio de sua humanidade, através do corpo, veio trazer salvação ao mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João capítulo 1, versículo 14, chancela esta condição ao dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como ser vivente, teve o mesmo destino de todos nós, a sepultura. Mateus capítulo 12, versículo 40 nos diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O ciclo da vida foi completo para Jesus em todos os sentidos, confirmando assim sua humanidade e o título que lhe é imputado por 80 vezes: Filho do Homem. Quarto tópico: Jesus, o Deus homem. Jesus é a união de 2 naturezas em uma pessoa. Um verdadeiro ser teantrópico, onde nenhum outro existiu e jamais existirá, pois nele toda exigência, seja ela por satisfação divina ou por necessidade humana, é perfeitamente satisfeita em Cristo. Ele se despiu de sua glória e vivenciou a fragilidade de cada um de nós. Mesmo sendo a fonte de todo o poder, o Deus conosco, Emmanuel, escolheu viver como homem, sofrer como homem, morrer como um de nós. Jesus viveu entre os homens por 33 anos e manteve a sua santidade e pureza em todos os sentidos, porque ele era, abro aspas, o ente santo, fecho aspas, gerado pelo Espírito Santo, da mesma substância da luz inacessível. O primeiro Adão foi feito do pó da terra. Sua alma e seu espírito é de origem divina. Todavia, Jesus era o próprio Deus manifesto em carne. Sendo assim, jamais o pecado teria alguma influência sobre ele. Logo, se aceitarmos a hipótese de que Jesus poderia em algum momento escolher o pecar, seria o mesmo que pôr em xeque a divindade eterna em todos os sentidos. Tiago, capítulo 1, versículo 13, nos diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. 1 João, capítulo 1, versículo 5, também nos diz: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E Apocalipse, capítulo 22, 13, ele diz de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Mas como entender Jesus sendo tentado no deserto? Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, relata dizendo: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras
e os anjos o serviam. Desde o primeiro Adão e até o fim dos dias do príncipe deste mundo, todos serão tentados por Satanás. Como homem, Jesus foi levado ao deserto com o intuito de ser tentado por Satanás. Mas o pecado foi estranho a Jesus, por não fazer parte de sua substância, sua origem. João capítulo 14, versículo 30 nos diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Jesus é a realização perfeita do Criador, tanto no presente como para o porvir. Ele é o dom gratuito de Deus para todo aquele que nele crê. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, assim testifica quando diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. Quinto tópico: Jesus, o homem Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 7 nos diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim como a divindade de Jesus é inquestionável, do mesmo modo é a sua humanidade. Foi gerado no ventre de uma mulher, a qual deu à luz e nasceu como um bebê. Lucas capítulo 2, versículo 5 a 7, assim nos diz: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Gálatas capítulo 4, versículo 4, também testifica: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Outro fato importante é que a fisiologia de Jesus em nada se diferenciava de nós. Ele possuía as mesmas necessidades humanas. Ele tinha sede. João capítulo 19, versículo 28 diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Ele também teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele também se cansava. João capítulo 4, versículo 6 diz: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. As emoções humanas eram presentes em sua vida. Ele se maravilhava. Mateus capítulo 8, versículo 10 relata: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tinha compaixão. Mateus capítulo 14, versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Já na morte de Lázaro, João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. E ao entrar em Jerusalém, Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao 43, diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela,
dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Ele viveu neste mundo, exatamente como cada um de nós, e a sua humanidade é latente, e ela tem seu ápice na cruz, onde o seu corpo é estendido sem vida. Lucas capítulo 23, versículo 46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Acabamos de ver o sofrimento terrível de um homem, culminando em sua morte. Naquele momento era Jesus plenamente homem e plenamente Deus, remindo o pecador. Acabamos de ver o sofrimento terrível de um homem, culminando em sua morte. Naquele momento era Jesus plenamente homem e plenamente Deus, remindo o pecador. Para nós, este conceito é extremamente difícil de se entender. Jesus vivenciando as fraquezas comuns aos homens, e em sua divindade, ele permanecendo onipotente. Na verdade, em Jesus temos o grande mistério da encarnação, a natureza humana e a natureza divina coabitando em um só corpo inseparável. Todavia, o único que nega esta verdade é o Anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3 nos diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Este assunto abordaremos com mais detalhes em tempo oportuno. Assim encerramos. Se estas palavras abençoaram a sua vida, compartilhe e envie nas redes sociais para que outras vidas sejam abençoadas por Cristo através de ti. Não deixe de curtir esta página e, se desejar, deixe um comentário e, o mais importante, clique em seguir para que este trabalho cresça. Espero-te no próximo comentário bíblico.